Você achou o texto? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra de Deus: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. A cada ano que passa, a cada dia que passa, a cada hora que passa, o Senhor Jesus está mais próximo de voltar. Esse é um ponto inegável e essa é uma promessa certa da Escritura. Nós e nem a hora, mas nós sabemos e cremos que Jesus Cristo voltará. E Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. É isso que nos diz a Escritura Sagrada. E Jesus mesmo nos deu essa certeza. Ele nos disse em Apocalipse 22:20 e também em João 14:3 que certamente vem sem demora. E não só o Senhor Jesus, mas também os seus profetas, os apóstolos, nos revelaram muitas coisas sobre o grande acontecimento da volta de Cristo no futuro. E sobre o dia do Senhor, sobre o dia da vinda de Cristo, eles disseram o seguinte: o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e o dia do Senhor será um dia de juízo e salvação. E além disso, eles falaram tantas outras coisas. E apenas um sermão, irmãos, não é possível tratar dos vários aspectos da segunda vida de Cristo. E por isso, nós vamos nos limitar ao que o nosso texto ensina, ao que esse versículo em específico ensina a respeito da volta de Jesus. E o nosso texto diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Antes de tratarmos o versículo em específico, você tem que observar o seguinte no texto. O livro de Apocalipse, ele começa com uma introdução. E o nosso texto está justamente dentro dessa introdução. E esse livro tem por título Revelação, porque é isso que Apocalipse significa. Revelação. É a revelação de Jesus Cristo ao seu servo João para as igrejas de Cristo na Ásia Menor. E aquelas igrejas se encontravam sob forte perseguição. E ali no final do primeiro século, eles estavam debaixo do governo do imperador Domiciano, por volta do ano 95. E a perseguição era muito grande. Mas aqui eu quero abrir um parêntese. Se o livro se chama Revelação, por que é que ele tem sido tratado no meio evangélico brasileiro como sendo um livro de ocultismo? Se ele se chama Revelação, por que é que muitos crentes têm medo de ler esse livro? Se ele se chama Revelação, por que é que muitas vezes os líderes religiosos e muitos teólogos tentam torná-lo tão inacessível ao cristão comum? É contraditório. Porque revelação é aquilo que esclarece. Revelação é aquilo que é claro, é aquilo que é entendível. Assim sendo, o Apocalipse não é, irmãos, um livro de segredos que estão limitados a somente uma casta daqueles que fazem parte da igreja. Apocalipse não é um livro onde estão escondidos códigos secretos, números secretos, onde você faz cálculos e descobre verdades esotéricas que ninguém conhece. Não.
O livro se chama Revelação, porque aponta para a sua clareza, para a clareza da sua mensagem e de como ela é capaz de abrir os nossos olhos para o plano de Deus e para a consumação dos séculos. E João escreve o livro de Apocalipse justamente para consolar aqueles irmãos que estavam sofrendo. Imagine, como foi que a igreja começou, irmãos? O apóstolo Paulo nos dá uma luz a respeito disso. Ele diz: vede, irmãos, que não foram muitos sábios e entendidos que foram chamados. Ele nos diz que o início da igreja se deu com gente pobre, com a maioria iletrada, com a maioria sem a sabedoria humana, sem status, sem títulos. E esse povo está sendo perseguido. Perderam casa, perderam trabalho, perderam status social que pudessem ter. E esse povo que está sofrendo perseguição por amor a Jesus Cristo recebe o livro de Apocalipse. E mais uma vez é reforçado para nós que ele não é um livro de mistérios ocultos. Porque qual o sentido de João escrever para um povo que está sendo perseguido um livro enigmático? Isso nos dá a entender que aqueles que receberam Apocalipse no ano 95 sabiam o que estavam lendo, entenderam o que estavam lendo, porque a mensagem era muito clara. E as revelações de Jesus no livro de Apocalipse vão trazer esse consolo para os irmãos perseguidos. E vão apresentar Jesus como sendo o Cristo glorioso, o Cristo vencedor, que vence todos os seus inimigos, que dá vitória e dá conforto à igreja sofrida. E esses inimigos são retratados como dragões, bestas, animais misturados, bestas feras misturadas, com diademas, com chifres, mas na verdade eles sabiam que aquelas figuras cinematográficas representavam aqueles que os perseguiam e aqueles que se levantariam para perseguir a igreja. Era somente uma linguagem figurativa. Tudo isso para apontar que Cristo é glorioso, que Cristo é vencedor e que por maior e mais assustadores que pareçam ser os inimigos da igreja, eles serão vencidos por Cristo e o sofrimento da igreja um dia terá fim. Essa é a mensagem de Apocalipse. Essa foi a mensagem que os leitores primários entenderam e que nós também devemos entender. E nós podemos observar em Apocalipse algumas doutrinas que trouxeram consolo às igrejas de Cristo naquela época e também traz a nós hoje. E são elas a glória e o poder de Cristo, a redenção final da igreja e a doutrina que veremos hoje, da segunda vinda de Cristo. E aqui nós encontramos o anúncio da segunda vinda de Cristo logo na introdução do livro. João, ele quer transmitir consolo à igreja com o evangelho da segunda vinda de Cristo. E, meus irmãos, como nós precisamos ouvir sobre a segunda vinda de Cristo em nossos tempos. Como essa mensagem, irmãos, pode impactar a nossa vida e trazer um consolo e um conforto sem igual para nossas almas. É uma mensagem urgente e necessária para todos nós hoje. Para o mundo, a segunda vinda de Cristo não é uma realidade. É uma ilusão, é uma fantasia dos crentes. E por isso, eles vivem sem esperança, como se a sua vida se limitasse somente ao aqui e ao agora, a essa realidade. Eles vivem sem esperança, sem sentido e de uma maneira desregrada, porque eles não acreditam que haverá um juízo final no qual Cristo julgará os vivos e os mortos. E parece também que muitos crentes perderam a ansiedade e a expectativa alegre por esse glorioso dia. O fato de muitos crentes se envolverem demais com as coisas do mundo tem feito com que eles vivam na terra sem pensar nas coisas do alto.
sem ansiar pela vinda de Cristo e sem se preparar para esse grande encontro com o Senhor. Por isso eu afirmo que a Igreja de Cristo precisa ouvir que Jesus está voltando. Pois saber que Jesus está voltando nos dá consolo no meio das nossas aflições e também nos encoraja a uma vida de santidade e de serviço diante do Senhor. Ouçamos, portanto, irmãos, o evangelho da segunda vinda no nosso texto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A primeira verdade, irmãos, que salta do nosso texto é que a vinda do Senhor Jesus será gloriosa. A vinda do Senhor Jesus será gloriosa. O Senhor Jesus, ele recebeu do seu Pai uma obra maravilhosa para fazer. E essa obra é salvar o seu povo. Foi o que Gabriel disse a José e também a Maria. Porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão de Jesus é muito específica, salvar o seu povo. E essa obra de Cristo envolve as suas duas vindas. Ele já veio a esse mundo uma primeira vez. E na sua primeira vinda, Jesus veio na fraqueza da sua carne, na forma de servo, para sofrer e morrer pelos pecados do seu povo. É o que diz Paulo em Filipenses capítulo 2. Nessa primeira vinda, ele veio para salvar a nossa vida, dando a sua vida em resgate por muitos. E isso lhe custou humilhação e sofrimento. Portanto, a primeira vinda de Cristo à terra foi humilhante. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos, nos diz a Escritura. O Pai o ressuscitou. Ele subiu aos céus. E lá ele está agora governando o mundo. Recebeu o título de Senhor. Ele se tornou Senhor sobre céus e terra. E de lá, ele só se moverá para a sua segunda vinda, para vir buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Um dia, irmãos, o Senhor Jesus virá de novo a esse mundo. Mas esta segunda vinda, ao contrário da primeira, será gloriosa e não humilhante. É isso que o nosso texto diz quando ele diz: eis que vem com as nuvens. O fato de Jesus voltar com as nuvens indica que ele virá do céu para a terra com todo o poder e glória. Ele virá nas nuvens com todo o poder e glória como um rei conquistador. E ele virá e destruirá todos os seus inimigos, e aí se dará a nossa eterna redenção. E ele virá do mesmo modo que subiu, é o que os anjos disseram em Atos capítulo 1, versículo 11. Os anjos disseram: da mesma forma que vocês estão vendo subir, assim também vocês o verão retornar. E assim como a ascensão do Senhor foi um evento glorioso à vista dos seus discípulos, assim também será a sua volta. A sua segunda vinda será um acontecimento glorioso diante dos olhos de toda a humanidade. E o texto diz: ele vem com as nuvens. Quando falamos em nuvem na Bíblia, nós podemos pensar na presença gloriosa de Deus, que estava e que esteve muitas vezes no meio de Israel no deserto. Deus guiava o seu povo durante o dia com uma nuvem. E a nuvem está associada com a manifestação da presença gloriosa de Deus no meio do seu povo. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 13 e capítulo 16. O Filho de Deus, portanto, glorificado, aparecerá nas nuvens com toda a sua majestade. E ele mesmo disse isso em Mateus 24, versículo 30. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória.
Então, quando João diz, eis que vem com as nuvens, ele está falando que o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e muita glória. E todos os povos da terra aqui incluem os filhos de Deus. Inclui você. Você verá Jesus voltar. Seja vivo ou seja vivo ressuscitado. Você verá o Senhor Jesus vir a esse mundo. E ele não virá em humilhação. Ele virá glorioso. Ele vem com as nuvens de Deus. E nós, irmãos, contemplaremos a glória daquele que morreu por nós. Toda lembrança de sua face sofrida, toda lembrança de sua humilhação será totalmente suprimida pela visão gloriosa que teremos do nosso Cristo. Nós veremos o Senhor vindo com poder e grande glória. Nós estaremos, irmãos, diante daquele que foi morto e reviveu. Nós estaremos diante daquele que foi morto, mas reviveu para reinar e para governar pelos séculos dos séculos. Todos os crentes que dedicaram as suas vidas a Cristo, até o ponto de sofrer por amor a Ele, até o ponto de abrir mão, até mesmo de sua própria vida por amor a Ele, verão o Senhor em sua glória, verão o Filho de Deus coroado sobre tudo e sobre todos, verão o Filho de Deus com poder e grande glória e desfrutarão dessa glória por toda a eternidade. Nós receberemos, irmãos, corpos glorificados à semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus. E reinaremos com Jesus no novo céu e na nova terra. Essa é a promessa bíblica. Portanto, irmãos, alegremos a nossa alma, confortemos o nosso coração com essa certeza. Jesus Cristo virá de forma gloriosa. Quando o Senhor aparecer nas nuvens com poder e glória, os filhos de Deus não se lamentarão. Pelo contrário, eles se alegrarão, levantarão suas cabeças aos céus, como diz Lucas 21, 28. Levantarão suas cabeças aos céus, porque sabem que a sua redenção está próxima. Porque a segunda vinda de Cristo será gloriosa e vencedora. Em segundo lugar, ainda no versículo 7, veja se está assim na sua Bíblia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. A segunda vinda de Cristo será um acontecimento único e visível. A segunda vinda de Cristo será um acontecimento único e visível. A segunda verdade que aprendemos, portanto, no texto, é que esse acontecimento único e visível se dará no sinal do Filho do Homem, descendo com glória nas nuvens dos céus, e será um momento único, e será visto por todos os habitantes da terra. Isso significa que a segunda vinda de Cristo não será invisível ou secreta. Alguns afirmam isso. Existe um ensinamento errado acerca da segunda vinda de Cristo, que tem enganado muitas pessoas. E alguns teólogos afirmam que a segunda vinda de Cristo se dará em duas etapas. A primeira etapa da segunda vinda de Cristo se dará com o arrebatamento secreto dos crentes, eles dizem. E estes serão levados para o céu e participarão de uma festa, que é as bodas do Cordeiro, durante 7 anos. E depois desse período, acontecerá a segunda etapa da vinda de Cristo, que é quando ele volta definitivamente para reinar com a sua igreja. E essa ideia é baseada em interpretações erradas de alguns textos bíblicos. Por exemplo, Mateus capítulo 24, nos versículos 40 e 41, diz: então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto,
Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Então, olhando para esse texto, eles dizem, viu? Jesus vai voltar secretamente, no momento em que ninguém espera, um será tomado e o outro será deixado. Um será levado e o outro será deixado. Observe que esse texto não está falando de arrebatamento secreto, mas está falando da separação que haverá na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai separar as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. E esse é o julgamento final. Nós devemos observar o contexto dessa fala para entendermos o que Jesus quer dizer. E se você voltar alguns versículos, nos versículos 36 a 39, o texto vai dizer: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Observe, no 40 e 41, Jesus falou sobre alguém ser levado e alguém ser deixado. Entre alguém ser levado e alguém ser preservado. E nos versículos anteriores, ele compara o dia do Senhor com os dias de Noé. E ele continua: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E ele diz: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os que foram levados no tempo de Noé, foram levados para a salvação ou para a perdição? Foram levados para a perdição, pelas águas do dilúvio. Então, na fala de Jesus, o fato de ser levado é ser levado para a perdição e não ser arrebatado. Então, quando ele diz nos versículos 40 e 41 que um será levado, tomado e o outro deixado, ele está dizendo que os que serão levados para o juízo. E outros serão preservados para a vida eterna. Então não tem nada de arrebatamento secreto ou de duas etapas da vinda de Cristo em Mateus 24. O texto fala do juízo que acontecerá nesse dia e como Deus vai preservar os seus e levar os ímpios para o juízo eterno. Cristo virá uma única vez. E nessa vinda, ele julga os vivos e os mortos. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Você percebe a comparação que o autor aos Hebreus faz? É como se ele estivesse dizendo: quantas vezes o homem morre? Uma. Quantas vezes Cristo se ofereceu em sacrifício? Uma. Quantas vezes Cristo volta? Uma. O Senhor Jesus virá pessoalmente nas nuvens com poder e glória. E isso acontecerá uma única vez, e todos nós o veremos com os nossos próprios olhos. Os que estiverem vivos verão em vida. Os que estiverem mortos serão ressuscitados, para também em vida contemplarem a glória do Senhor. Grandes, pequenos, homens e mulheres, todos verão Cristo glorificado e se prostrarão diante dele no último dia. Então o texto diz que também aqueles que o transpassaram o verão naquele dia. O que é que isso quer dizer? Quem são aqueles que o traspassaram? São aqueles soldados que furaram o seu lado, que o traspassaram com uma lança. Isso está em João, capítulo 19. Mas não só esses, mas também todos aqueles que o afligiram, todos aqueles que o entristeceram com suas vidas de rejeição e desobediência a ele e ao seu evangelho.
Todos esses que o rejeitaram, que o cravaram na cruz, especialmente os judeus incrédulos, olharão para aquele a quem transpassaram no último dia e se lamentarão. O Cristo glorificado olhará para aqueles que o traspassaram. E qual será a reação desses ao verem Jesus vindo com poder e muita glória? Aqueles que o traspassaram se lamentarão. O nosso texto diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Não só aqueles soldados, mas todos que rejeitaram o Filho do Homem serão cotados entre aqueles que o mataram. E isso não é uma invenção minha. O apóstolo Pedro, pregando no início de Atos, ele diz que aqueles que o ouviam por causa dos seus pecados, por causa de suas vidas pecaminosas, eram culpados pela morte de Cristo. E ele aponta para eles e diz: vocês o mataram, o trataram como iníquo e o colocaram na cruz. Vocês rejeitaram o Cristo e escolheram Barrabás. Logo, a incredulidade de vocês, o pecado de vocês, coloca vocês como culpados pela morte do Senhor Jesus. E o texto diz que esses se lamentarão no último dia, porque verão a Cristo vindo com poder e muita glória. Em Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E esse lamento não é um lamento de arrependimento, mas é um lamento de desespero e de angústia. Em Apocalipse 6, versículos 12 a 17 diz: eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, e quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A segunda vinda de Jesus será terrível para os que não creram em Cristo e não viveram para Ele enquanto estiveram na terra. Eles darão conta de todos os seus pecados e não haverá nenhuma saída para eles. Eles tentarão inutilmente fugir da ira do Cordeiro e da ira de Deus. E nós nem podemos imaginar, irmãos, o quão terrível é o fim daqueles que transpassaram e negaram o Filho de Deus. Naquele dia não haverá mais volta. Quem creu será salvo. Quem não creu será condenado. Não se apoie na falsa ideia de que Jesus voltará em duas etapas e se você não for na primeira, terá uma segunda chance. Mas enquanto o Senhor não vem, Ele manda a sua igreja pregar o seu evangelho e anunciar aos quatro cantos da terra que pecadores, por meio da fé, podem arrepender-se de seus pecados e receber a justificação em Cristo Jesus e terem os seus pecados cancelados e serem feitos filhos de Deus. E saírem do reino das trevas e serem levados para o reino do Filho, do seu amor, e aguardar com grande expectativa, com alegria e com esperança no coração, o dia em que o Senhor Jesus enrolará os céus como um pergaminho e aparecerá com poder e muita glória. Louvado seja Deus! Ainda é tempo de salvação, meus irmãos. Não endureça o seu coração.
Arrependa-se dos seus pecados, corra para Cristo, busque Cristo, creia nele, viva para ele, sirva a ele. Pois somente aqueles que creem no Filho de Deus não perecerão no último dia, mas terão a vida eterna. Louvado seja Deus. E em último lugar, o texto diz: certamente, amém. A volta de Cristo é uma promessa segura. A segunda vinda de Jesus é uma promessa segura que certamente vai se cumprir. O nosso texto termina com duas palavras importantíssimas: certamente e amém. Essas palavras, portanto, indicam que aquilo que foi dito até então é a mais pura verdade. A vinda gloriosa de Jesus, os lamentos dos que não creram e sua condenação, bem como a alegria e a redenção eterna do povo de Deus, tudo isso são verdades bíblicas que certamente vão se cumprir no último dia. O mundo não acredita nisso. O mundo acha tudo isso loucura e fantasia dos crentes. Mas nós não, irmãos. Nós cremos na palavra de Deus. Portanto, nós nos unimos a João e dizemos amém às promessas de Cristo. Assim seja, certamente é verdade. Nós consideramos como certas e seguras todas as promessas da Bíblia. E nós nos juntamos a Josué, quando disse: todas as promessas do Senhor certamente se cumpriram, nenhuma delas caiu por terra. Nós consideramos como certas e seguras todas as promessas da Bíblia, pois o Senhor é aquele que não pode mentir. Pelo contrário, Ele é a própria verdade, e a sua palavra é a verdade. Meus irmãos, pode ser que passemos por muitas lutas e dificuldades aqui na terra. Pode ser que as nossas aflições sejam muitas. Contudo, somos encorajados pela doutrina da segunda vinda de Cristo para não abandonarmos a nossa fé e nem perder as esperanças, mas nos apoiarmos no que o autor aos Hebreus diz, no capítulo 10, versículo 23. Guardemos firmes a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando nas nuvens com poder e glória, e todo sofrimento irá acabar. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas foram passadas. As aflições do tempo presente, diz Paulo, não são nada, são leves em comparação com o peso da glória que há de ser revelada em nós. Portanto, irmãos, sabendo que a nossa redenção se aproxima, nos alegremos por isso. Despertemo-nos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que o dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos esperar alegremente o nosso Salvador. Vamos preparar-nos para nos encontrarmos com Ele. E como é que se prepara para a vinda de Cristo? Não é confiando na força do seu braço. Não é se rendendo ao legalismo. Não é com a falsa ideia de que quanto mais você fizer para Deus, mais você merecerá algum tipo de atenção, algum tipo de favor de sua parte. Como é que se prepara para a vinda de Cristo? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando para Cristo,
depositando nele toda a sua confiança, depositando nele toda a sua esperança de salvação e de redenção. E isso é suficiente para a salvação da sua alma. Portanto, se você já depositou sua fé em Jesus Cristo, você já está preparado para o dia da vinda do Senhor. Você não será pego de surpresa. Você não se lamentará no último dia. Embora você seja indigno, imerecedor, pecador, o Senhor não lhe rejeitará. Ele lhe contará entre suas ovelhas. E ele lhe dirá: vinde bendito de meu Pai. Entrai para o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus dirá: esse eu conheço, porque não me negou em vida. Pelo contrário, confessou diante de todos que eu sou o seu Senhor e Salvador. Eu o conheço, meu Pai. Deixe-o entrar para a vida eterna. Pensemos, irmãos, nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Esperemos alegremente o nosso Salvador e nos preparemos crendo nele para o grande encontro. E no dia que ele voltar, nós não nos lamentaremos, mas nos alegraremos e viveremos com ele em glória por toda a eternidade. Entraremos, irmãos, naquilo que Jonathan Edwards chamou de um mundo de amor. Entraremos na vida eterna, que é um mundo de amor. O amor de Deus será despejado sem medida em nossos corações. E nós, em resposta, despejaremos sobre Deus todo o nosso amor, de forma que nós nunca conseguimos amar Ele em vida. Amaremos a Deus perfeitamente. Sabe esse sofrimento que você passa? Sabe essa batalha que você passa com a sua alma, com o seu homem interior, de querer agradar a Deus e não conseguir, de querer abandonar certos pecados e não conseguir, de querer amar a Deus como Ele exige e como Ele merece e você não consegue? Isso será exterminado. O amor de Deus perfeito será derramado em seu coração e você o amará perfeitamente em resposta. E nesse mundo de amor, além de recebermos o amor de Deus e depositarmos o nosso amor em Deus, nós também amaremos perfeitamente uns aos outros. Não haverá intriga no céu. Não haverá disse-me-disse. Não haverá calúnia. Não haverá mais motivos para deixarmos de falar uns com os outros. Não haverá mais motivo para fazermos caras feias uns para os outros. Nós nos entenderemos perfeitamente bem e cumpriremos a vontade do Senhor perfeitamente, de amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Senhor nos dará um amor santo e puro uns pelos outros. Nós entraremos no mundo de amor, porque a sua segunda vinda é uma promessa segura, que brevemente vai se cumprir. Ainda em Apocalipse, por favor, vá para a última página da Bíblia, capítulo 22. Será que podemos confiar que essa doutrina é certa e segura? Vejamos o que o próprio Cristo diz no final da Bíblia. E assim como Billy Graham certa vez disse, eu li o último capítulo da Bíblia e vai terminar tudo bem. Olha o que o texto diz. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos? Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus.